Passando alguns dias na nossa cidade, ou estão passando, um grupo de missionários que trabalharão na Europa com os imigrantes. Nós já tivemos a oportunidade de ouvir, na parte da manhã, um missionário que é pastor, mas nós temos vários outros que estão aqui em Três Corações, conhecendo a gente, conhecendo a Igreja de Jesus e promovendo aí missões. Isso é muito bom para todos nós, para a Igreja de Jesus, porque essa é a nossa missão, juntos. São jovens, o Eliel está aqui, pelo menos 3, tem mais, tem lá. São jovens que se entregaram para missões, para irem para fora de suas cidades. Isso é muito bonito. Eu queria que vocês ficassem de pé, vocês... Não, peraí, só as meninas aqui, missionárias, desculpem. Queria que a sua esposa, você é casado? Que coisa boa, maravilha. A sua esposa, qual o nome? Maiana. Maiana. E essas jovens que ouviram Deus chamar, e elas estão dispostas aí a serem enviadas para o local onde Deus já preparou para cada uma delas. Nós possamos orar. O missionário Eliel, ele pediu um tempo para que ele possa falar um pouco do trabalho deles. Então vamos ouvir atentamente, podem sentar. Que Deus abençoe. Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Que alegria podermos estar aqui essa noite, juntamente com essa família, a família de Deus, esse povo que vai morar no céu. Quero esta noite, com muita alegria, agradecer ao pastor pela oportunidade de estarmos mais uma vez compartilhando desse projeto aqui na casa do Senhor. Para não ficar só em minhas palavras, eu quero rapidamente só ler um texto com os nossos irmãos. Salmo de número 67, é um salmo missionário. Eu não sei se os irmãos conheciam, mas é um salmo missionário e que fala muito sobre missões. Eu quero me ater esta noite nos versos 1 e verso de número 2, que diz assim: tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Irmãos, quando nós olhamos para o Salmo 67, esse cântico do povo de Deus, povo de Israel, louvando e salmodiando a Deus. E no verso 1, eles pedem em seu cântico: Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Nesse cântico, eles expressam o pedido claro a respeito da misericórdia e da bênção de Deus sobre as suas vidas. Mas essa bênção de Deus, a qual eles oram, cantam, louvam ao Senhor, ela tem um propósito específico. E esse propósito, ele está revelado no verso de número 2. Quando eles dizem: para que se conheça na terra o teu caminho. O propósito de Deus em abençoar a Israel para que eles fossem bênção para todas as nações.
E da mesma forma eu trago de forma rápida e prática para nós essa noite, quando nós rogamos a Deus, pedimos pela sua bênção, o propósito é esse, é manifestar o caminho do Senhor a todas as nações, é manifestar a salvação do Senhor a todos os povos. É o nosso objetivo, é o nosso propósito. Mas como eles conhecerão ao Senhor? Isso tem uma conexão muito clara do que Paulo, escrevendo a Romanos capítulo 10, a partir do verso de número 14, como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Para que o caminho do Senhor seja manifestado a todas as nações, é preciso que alguém invoque. Mas para eles invocar, eles precisam crer, meus queridos. Mas como que eles vão crer se eles não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? São questionamentos, perguntas que essa noite nós precisamos também responder a nós mesmos. Como que os povos que ainda não conheceram o Senhor irão invocar a Ele, irão crer nele? E somente eles poderão crer, invocar o nome do Senhor, se tiver quem anuncie o Evangelho. Então há aqueles que vão anunciar, mas como pregarão se não forem enviados? E aqui, povo de Deus, nós estamos sendo preparados este ano para sermos enviados para a Europa. E talvez essa noite você esteja questionando, perguntando por que Europa? E eu quero, nesses minutos que tivemos a oportunidade, de trazer algumas informações importantes a respeito da Europa e mostrar a necessidade do Evangelho, de proclamar o nome de Jesus às pessoas que ainda precisam ouvir esse precioso nome, o nome sobre todos os nomes, que é Jesus. É o nome que nos move, é o nome que nos faz realizar a sua obra e anunciar as suas maravilhas. Europa, meus queridos, hoje vivem mais de 70 milhões de imigrantes. A maioria destes são provenientes da janela 1040. E para você que não conhece esse termo, quero brevemente trazer uma explicação. Pense comigo o mapa mundi, e tem uma linha chamada linha do Equador, que divide a Terra. E acima desta, entre 10 e 40 graus, formando um retângulo, pegando do norte da África, Oriente Médio, Índia, China e Japão, encontram-se 95 dos povos menos evangelizados do mundo, conhecido como o cinturão da resistência ao Evangelho, meus queridos. Lugares difíceis de se anunciar o Evangelho. Tem missionários? Tem, mas é um lugar mais difícil. Mas perceba que Deus está trabalhando de forma estratégica entre todas as nações, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Jesus. Então Deus, de forma estratégica, os trouxe ao nosso alcance. Estão na Europa, uma boa parte desses 70 milhões de imigrantes, a maioria, como eu já disse, estão na Europa. Então, Deus está nos dando a oportunidade de alcançá-los, distante de sua terra, das pressões políticas, religiosas do seu país. Deus está nos dando uma oportunidade de levar Jesus ao coração dessas pessoas. Então esse é o momento, igreja, de nos levantarmos e levarmos o Evangelho de Jesus às pessoas que ainda não conhecem.
e eles futuramente podem ser uma ferramenta que alcance a sua família que ficaram em seus países. E quero trazer algumas informações a respeito do projeto. O projeto Impacto Europa, ele visa inicialmente alcançar 3 países: Portugal, Espanha e Irlanda. E você vai perceber a situação crítica e espiritual dessas nações. A exemplo de Espanha, meus queridos, com 8.131 cidades, 7.122 não têm igrejas evangélicas, com 1% de evangélicos. Então temos um grande desafio na Espanha. A exemplo de Irlanda, só tem 1,5% de evangélicos. Então temos esse desafio de levar o evangelho. Portugal, com 2,1% de evangélicos, e desse 2,1% de evangélico, 80% são brasileiros. Então, em si, a Europa tem esse grande desafio, e nós precisamos, com ousadia, no nome de Jesus, anunciar a salvação do Senhor a essas pessoas que necessitam de ouvir este evangelho. Esses são alguns desafios que nós temos que enfrentar, e como igreja precisamos abraçar esse projeto, abraçar o evangelho e levar o nome de Jesus para pessoas que não conhecem. Igreja do Senhor, o projeto Impacto Europa tem esta visão de alcançar esses povos, levar o nome de Jesus a todos, e de lá se espalharmos no restante da Europa, dizendo que o único Salvador é Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é por isso que nós, missionários, deixamos familiares, amigos, casas, empregos, ao meu exemplo, que também pastoreei com minha esposa na cidade Imperatriz por 7 anos, servindo ao Senhor naquela localidade. Mas Deus já tinha nos dado uma palavra no ano de 2006, que Ele nos levaria às nações. Eu não sabia o tempo, esta época ainda eu era solteiro, não conhecia a Maiana, que é a minha esposa, mas guardei esta palavra no meu coração. Deus me levou à cidade de Imperatriz, e lá o Senhor nos chamou para o ministério pastoral, e tivemos pastoreando por 7 anos, mas o ano passado Deus nos relembrou essa promessa, e foi então que conhecemos o projeto Impacto Europa, através do pastor Davi Botelho, que é presidente da Missão Horizontes. Foi então que nos disponibilizamos a estar também nesse projeto, entendendo a necessidade de anunciar o nome de Jesus a outras pessoas que não conhecem a Ele. Então pedimos conta do nosso emprego, deixamos a congregação que pastoreávamos, e hoje estamos aqui para viver esse propósito do Senhor, porque desde o dia em que Jesus me encontrou, perdido, sem esperança, que eu recebi Ele no meu coração, eu disse: Jesus, eu sempre estarei disponível para Ti. Aonde o Senhor quiser me levar, eu estarei disponível. E quando o Senhor me chamou a minha família, a minha esposa, eu disse: eis-me aqui, Senhor, envia a mim, juntamente com homens e mulheres que estão disponíveis também a fazer esta grande obra. Mas o trabalho missionário, ele não é feito, igreja, somente com aqueles que vão, mas também com aqueles que ficam, aqueles que estão segurando a corda, que não soltam a corda, que estão na base, intercedendo, contribuindo para que a obra do reino de Deus continue a crescer.
Então, esta noite nós queremos desafiar os nossos irmãos. Nós lançamos um desafio esta noite. Você também, jovem, ou você mesmo que é casado e tem esse chamado missionário, quer ir também conosco nesse projeto. Eu até conversei com o pastor, pode lançar o desafio? O pastor disse, pode lançar o desafio. Então, você que queira fazer parte também dessa equipe, que estará durante esse ano se preparando para o próximo ano viajar ao campo missionário na Europa, venha fazer parte conosco. Após o culto, nos procure, nós estaremos trazendo mais detalhes a respeito desse projeto. E você também que quer, diz, não, pastor Eliel, nós não queremos ir, mas você que quer apoiar esse projeto, além de orar financeiramente, contribuindo com o reino de Deus, nós temos alguns materiais, a exemplo da Bíblia da mulher, que é uma Bíblia especial, contendo mais de 6.500 notas de estudo, mais de 800 biografias de mulheres. Você pode nos apoiar. E você que fizer uma oferta de 12 vezes de 40, ou seja, você vai estar apoiando o projeto por um ano, com uma oferta de R$40 por mês. Você estará levando essa Bíblia para a sua casa, sendo também abençoado e aprendendo mais da palavra do Senhor, com muitos estudos. Temos outros materiais ali também, com outros valores, que você também pode investir no reino de Deus. E quando você levar esta Bíblia para a sua casa, estiver lendo, meditando outro material, você sempre vai recordar, eu também estou contribuindo para o crescimento do reino de Deus na Europa. Eu estou orando por vida através da minha oferta, da minha contribuição. Meus queridos, esta noite eu deixo meus agradecimentos ao pastor mais uma vez, a toda a igreja. Nos procure ali no nosso stand quando você sair, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, Deus abençoe a todos. Glória a Deus, meus irmãos, é maravilhoso demais a gente fazer parte desse chamado. O Senhor chama a todos, uns para irem, outros para ficarem e fazer o papel. Em cima dessa palavra nem sabia que Eliel era pastor, não me apresentaram você como pastor. O pastor Eliel nos trouxe. Eu quero fazer um fechamento, uma conclusão aqui, em cima de Êxodo. Eu gostaria, nesses minutinhos finais, compartilhar com os irmãos Êxodo 17. É sempre maravilhoso para a nossa vida, meus irmãos, a informação do campo missionário. Nós não temos noção, se não forem os missionários, do que as nações passam, os desafios missionários. Então nós precisamos muito fazer missões, devemos ser um povo missionário. 17 de Êxodo, a partir do 8 até o final. 16, do 8 ao 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou.
Arão e Hur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e o outro do outro. E assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Meus queridos, os judeus estavam atravessando o deserto e o primeiro combate deles foram contra os amalequitas, Amaleque e o seu povo. E foi numa região chamada Refidim, que provavelmente tenha sido um local onde o povo ainda não tivesse acampado totalmente. Então o povo estava numa travessia, estava cansado. Não tinham chegado, armado as suas tendas e preparados, estivessem apostos, prontos para uma batalha. Muitos deles estavam ainda numa travessia e cansada. E o inimigo aproveitou esse momento para atacar. E aconteceu que Moisés, como líder naquele momento do povo, pediu para Josué preparar um exército para combater os amalequitas, e que ele iria para o monte orar, e levou consigo o seu irmão Arão e Hur, e ele foi com o cajado de Deus. Quando ele sustentava as mãos no alto com o seu cajado, o seu bordão, o exército de Israel prevalecia, mas ele cansava, e o cansaço é natural. Quando ele baixava as suas mãos, seu cajado, o exército inimigo prevalecia, ganhava terreno, ganhava a batalha. Hur e Arão, eles foram com uma missão importante, que foi sustentar as mãos dele, de Moisés. E então, a mão pesa também, para todo mundo. Eles tiveram uma estratégia de colocar uma pedra ali, botar Moisés sentado, e eles ficaram segurando, para que Moisés ficasse intercedendo, clamando, até que a batalha toda fosse a cabo. Meus queridos, eu queria fazer aqui umas aplicações importantes. Primeiro, o que aconteceu que envolveu Moisés, que envolveu Josué, que envolveu Arão, que envolveu Hur e que envolveu o povo todo na batalha, é o que acontece conosco, todos nós que somos de Jesus, é o que nós fazemos, todos nós. Nós desenvolvemos todos esses papéis, ninguém está isento. Nós podemos observar que Moisés, ele tinha o seu papel de intercessor. É o que nós, como povo de Deus, fazemos, nós intercedemos. Deus nos deu essa missão de sermos um povo que ora, que clama, que intercede. Nós também desenvolvemos o papel de Hur e de Arão, que é de sustentar mãos. É o que nós fazemos, nós sustentamos pessoas quando estão precisando. Nós sustentamos pessoas quando elas estão nas suas batalhas. Nós também somos como Josué, duplamente, porque Josué lutava, nós temos as nossas lutas como povo de Deus. Mas Josué também recebia as orações, porque Moisés foi lá para orar pelo povo, é o que nós fazemos. Nós tanto, meus irmãos, muitas vezes não, sempre nós estamos a receber as orações, as intercessões dos nossos irmãos. E sabe o que chama-se isto? Milagre de Deus. Viver o milagre de Deus, viver essa obra poderosa de Deus, meus irmãos,
de sermos abençoados pelo povo de Deus. Nós temos noção do quanto isso é maravilhoso, é quando nós estamos nas nossas batalhas, ou na posição de Moisés, quando o cansaço bate e tem alguém para sustentar nossas mãos. Nós só temos noção disso quando alguém chega em momentos quando a gente está precisando e fala: eu estou orando por você. Vivemos um milagre. O milagre também da unidade do corpo da igreja. Meus irmãos, como isso é precioso, como isso é vital para a nossa vida espiritual, para a nossa vida como povo de Deus. Nós que somos igreja do Senhor Jesus, nós participamos dessa obra da mesma maneira como eles. Deus nos chamou para fazermos exatamente isso, para intercedermos, para sustentarmos, para lutarmos e para sermos sustentados. Esses foram os papéis ali, de todos eles. E são esses papéis que nós desenvolvemos como crente. Nós oramos, crente ora, crente busca a Deus, crente se preocupa com as almas perdidas. Nós sustentamos as mãos, sustentamos as vidas, sustentamos com os nossos clamor, com o nosso coração, com o nosso abraço, com a nossa visita, com a nossa ida. Nós sustentamos, nós lutamos, e lutamos uma luta que é comum. A igreja de Cristo é o milagre da unidade do corpo, porque a luta do irmão é a nossa luta. Pedido de oração do irmão é o nosso pedido, e nós estamos nessa batalha juntos. Pedido de oração dos missionários é o pedido para todos nós, é a nossa luta de oração, e nós somos sustentados. Eu me recordo, meus irmãos, uma ocasião em que um missionário, porque o missionário está indo para o campo, mas o missionário é intercessor. Em 2016 eu passei por um momento difícil, assim, na saúde emocional, com depressão, e um missionário do Rio, ele ligou para mim, naquele momento que eu estava muito aflito, e ele foi pelo Espírito Santo, tocou no coração dele, ele falou: pastor José Alberto, Deus colocou no meu coração para eu orar por você agora. Eu falei: glória a Deus, pastor, ora mesmo. Missionário da junta nossa. E ele orou e ele pedia dessa forma para Deus: Senhor, abençoe a saúde do teu servo. Ele não sabia que eu estava doente. Abençoe a vida emocional do pastor Alberto. Abençoe, fortalece o teu servo. Meus irmãos, naquele momento, minha alma soluçava, porque foi a oração que eu estava precisando, e era a oração que eu estava recebendo dos irmãos. Alguém de fora estava clamando, o missionário estava desempenhando esse papel de oração também. Nós que somos alvos, eu tenho certeza que os irmãos sabem o que eu estou falando, que os irmãos são alvos de oração, quando precisam, o tempo todo, constantemente, seja em qualquer momento, em qualquer época, a igreja está orando, tem alguém orando, tem joelhos dobrados, tem alguém na madrugada clamando ao Senhor pela sua vida, pedindo as bênçãos do Senhor, pedindo proteção de Deus sobre nós. Isso é viver os milagres de Deus. É isso que Deus nos chama. E fazer parte, meus irmãos, dessa unidade de Cristo, do corpo de Cristo, não tem preço, não tem coisa melhor. Mas uma outra coisa, Deus falou para Moisés, falou para eles que estavam ali numa posição estratégica naquele momento, dizendo o seguinte: Moisés, eu vou dar vitória a vocês e eu vou vencer os inimigos. O verso 14 diz: eu vou riscar o nome dos amalequitas da face da terra. E Deus fez isso, mas 700 anos depois. Mas o que me chama a atenção é que Deus prometeu vitória, mas não isentou nenhum.
das lutas, das batalhas, da oração, de sustentar, de subir, de guardar as mãos, de dar as mãos, de levantar as mãos. Deus não, meus irmãos, isenta nenhum dos seus servos, apesar de que também a vitória já nos foi dada em Cristo Jesus, o Senhor. Jesus venceu Satanás na cruz do Calvário, pisou na cabeça da serpente, e Jesus venceu principados e potestades. Jesus já pisou na cabeça de Satanás, mas de igual modo nos colocou nessa batalha enquanto nós aqui estivermos, sem sermos dispensados das nossas lutas. Então nós recebemos as vitórias com lutas, ou em meio às lutas. Por isso, meus irmãos, que nós ainda estamos como igreja de Cristo nessa posição que o povo de Deus estava lá no deserto. Cristo já venceu por nós todas as coisas. Não existe nada que Jesus não tenha vencido, mas nós, com Ele, não somos isentados de participarmos da obra dele aqui também completa, em oração, em sustento, em lutas, em sermos sustentados conforme os papéis de Moisés, de Ur, de Arão e de Josué e de todo o povo. É assim que acontece conosco, meus irmãos. O que mais perturba as portas das trevas é uma igreja consciente disso. Satanás, de igual modo, ele ganha terreno, como os amalequitas ganharam terreno e venceram as batalhas, quando nós perdemos essa consciência dos nossos papéis. E por último, o que significa o cajado e as mãos de Moisés levantadas, erguidas? O que significa aquilo? Significa para todos nós a autoridade de Deus. O cajado de Moisés, nós sabemos, é a autoridade que Deus estava dando, um símbolo da autoridade para ele. Deus operava os milagres, mas não era o cajado de forma mística, uma vara de milagres, não. Era um símbolo da autoridade que Deus estava dando a ele. Nós, todos, a igreja de Cristo, cada servo, cada crente, do mais novo na fé, nós recebemos, nós temos a autoridade da palavra de Deus e a autoridade na oração, dada pelo Senhor. E a palavra de Deus nos diz em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9, qual é a nossa única batalha, contra qual único inimigo que nós lutamos, se chama Satanás. Nós não temos inimigos humanos, nós não temos inimigos aqui neste mundo, senão unicamente Satanás e as suas hostes malignas. Por isso que a Bíblia diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas qual é a ordem da palavra de Deus para nós? Qual é a autoridade que o Senhor nos dá? Verso 9, que nos diz: resisti-lhe, firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Resistir-lhe firme. Nós temos o inimigo que se chama o diabo. Jesus já nos libertou do mundo, do império das trevas que reina neste mundo. E por isso, meus irmãos, que Ele nos deu a autoridade para também executarmos a obra dEle, vencendo as hostes malignas. A oração com fé do povo de Deus vence os inimigos, diz a palavra de Deus. Ali contra os amalequitas, sem oração não haveria vitória. Parece que o papel de Moisés, de Ur e de Arão foi uma coisa insignificante. Quem pegou o pesado foi Josué e o povo? Não.
A oração é que vai adiante. Foi a oração que trouxe a vitória. Porque quando não estava intercedendo, quando as suas mãos abaixaram, não estava acontecendo a vitória, pelo contrário, o inimigo estava ganhando o terreno. As mãos baixas significa exatamente quando nós baixamos a nossa guarda de oração. Meus irmãos, ainda que cansados, como Moisés, é natural, mas nós não podemos deixar de cumprir esse papel, porque é com a oração, e é interessante, Deus vai levantar a gente, Deus vai erguer nossas mãos. Nós temos os nossos cansaços naturais, das nossas lidas, das nossas lutas, das nossas dificuldades, das nossas crises, nós temos. Mas enquanto nós estivermos no reino de Cristo, acreditando e consciente disso, pode ter certeza de que vai se levantar um Ur e um Arão para podermos continuar na batalha da oração, do clamor, sustentando e sendo sustentados. Depois, o povo adorou, e Moisés adorou ao Senhor, fez um altar e adorou. E ele deu o nome de Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Meus queridos, não há outro caminho para a nossa vitória, não há outro. Não há outro que seja a nossa bandeira de vitória, o nosso pendão da vitória, senão Jesus, Jeová Nissi, Jesus. É Ele, nós vamos vencer em Cristo, nós somos vencedores em Cristo. Nós vencemos na presença e na palavra do Senhor. Por isso, meus queridos, muitas vezes nós perdemos um pouco o senso, a consciência e o valor daquilo que nós somos como povo de Deus. Mas essa palavra nos faz lembrar qual é o nosso papel especial no reino de Cristo. Não existe na igreja de Jesus alguém que seja o Moisés. Moisés ali é representado por Jesus. Moisés foi um tipo de Cristo, o Messias, o libertador. Hoje, nós somos todos esses papéis como igreja do Senhor. Intercessores, batalhadores, soldados do Senhor. Na certeza, meus irmãos, que Deus nos concederá a vitória final que há no nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Jesus, muito obrigado por nos ter chamado para esse reino de luz, de glória, de poder, o reino de Cristo na terra. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela vida da igreja do Senhor. Obrigado por esse teu povo que aqui se encontra. Que os nossos corações sejam entregues totalmente a Ti, para que o Senhor cumpra em nós a vontade do Teu coração. Oramos em nome de Jesus. Amém.